stepped out into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart and hope for life spring with thee. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether. Olá, quarta convida desse finalzinho de agosto de 2023. Vou repartir com vocês a história dos 4 J's, segundo Omar Bianchi. O primeiro J é o J de Josué. Josué foi um cara que a gente costuma brincar que ele entrou numa fria, porque ele teve que substituir um dos homens mais importantes para o povo hebreu. Teve que estar à frente de uma luta, de uma jornada, conduzindo esse povo conforme o caminho que Deus havia mostrado para Moisés. E Josué pegou essa bucha quente, como a gente costuma brincar dizendo. E ele foi adiante. Deus disse para Josué: eu vou falar uma coisa para você. Seja forte, seja corajoso. E a palavra não se desvie dos teus lábios. A palavra não saia da sua mente, nem de dia e nem de noite. Ou seja, o segredo, Josué, para você levar adiante a jornada que eu separei o meu servo Moisés, um dos homens mais importantes para o povo hebreu, separei Moisés para fazer, agora você será, eu não digo substituto, eu não gosto dessa palavra, acho que ninguém substitui ninguém, não é? Você é você e ponto final. Mas substituir a missão, né? Ou seja, dar prosseguimento à missão. E Josué encarou e foi lá adiante. Nosso primeiro J de Josué. Nosso segundo J de um homem que passou uma situação inusitada nas Escrituras Sagradas. Eu acredito até que seja uma história que era contada de uma geração para outra geração, com um exemplo de uma pessoa que era temente a Deus, que buscava a Deus, e que passou várias situações complicadas na sua vida. Nosso segundo J é o J de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. Perdeu família, perdeu bens, não é? E em um determinado momento da vida dele, os amigos, eles começam a questionar: Jó, o que você fez, cara, para poder estar passando tudo isso aí, não é? O que aconteceu? Por que você está pagando esse preço? Por que você está sendo punido? Por que você está sendo castigado, vamos dizer assim? E Jó, entre altos e baixos, ele foi aguentando e foi tentando cumprir, fazer a vontade de Deus, a missão que Deus tinha para ele. Ou seja, tem que entender nas aflições o que Deus tem para nós. Então Jó sofreu aflições, sofreu lutas, perdeu tudo. O texto bíblico, às vezes, algumas versões dizem que o último estado de Jó foi melhor que o primeiro. Nunca concordei com essa afirmação, nunca concordei. Porque ele perdeu os filhos, não é? Quando você perde os filhos, você não há nada que substitua, não há coisa no mundo. Mas talvez o autor ali, de forma poética, ele quis colocar que Deus, o Deus de Israel, o Jeová, retribuiu a ele de uma forma muito mais intensa do que o que ele tinha lá no começo. O outro J já está no Novo Testamento. É João, o Batista, o batizador. Esse camarada também é um camarada enigmático. Primo de sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, primo de sangue. Ele recebeu uma incumbência. Ele entendeu pela lei, ele entendeu pela palavra, que ele devia apregoar, ou seja, anunciar
aquele que viria após ele, o Messias, o Salvador. Então, com uma roupa toda estranha, uma roupa rudimentar, um linguajar pesado, ele começou a chamar as pessoas ao arrependimento e ao batismo judaico para o arrependimento. Inclusive, o próprio Senhor Jesus Cristo desceu até ele para ser batizado. Ele, a princípio, não quis. Não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, né? Mas Jesus falou, não, eu tenho que cumprir toda a Escritura. Tudo está consumado. E o quarto J, você já sabe quem é. É Jesus o Cristo. Jesus o Cristo foi um homem como homem, singular. Filho, singular. Né? Um filho querido de Maria. Filho que se preocupava com a sua mãe e com seus irmãos. Um filho amado do Pai enquanto o Pai esteve vivo. Filho que estava ali ao lado, trabalhando junto ao Pai. E Jesus nos dá o exemplo de homem, um verbo que se fez carne, habitou entre nós. E Jesus nos dá o exemplo de alguém que passou todas as situações complicadas, as quais ele passou, lutas, tentações, afrontas, vergonhas, não foi fácil. Quando eu vejo a história do Cristo, eu penso que logo no começo eu teria desistido ou teria apelado para a violência. Tamanha foram as vergonhas, tamanhos foram os desaforos que fizeram o Cristo passar. Mas o que há em comum entre os quatro? O que há em comum entre Josué, Jó, João Batista e Jesus, o Cristo? O que há em comum entre eles? É muito fácil. Em comum entre eles há o exercício da missão. A vida entre pessoas. Josué foi levantado para conduzir pessoas. Gente não grata, gente que estava reclamando, blasfemando, porque achavam que tinha que ser uma condução diferente, blasfemaram contra Moisés, reclamaram por carne, reclamaram por pão, mas o Josué pegou firme ali e seguiu a missão com essa ordem de Jesus, essa ordem de Deus. Seja forte e corajoso. Não te espantes, né? Antes tenha a palavra nos seus lábios e que ela seja a mediação, o mediador entre a minha vontade e a sua missão, a palavra de Deus. E Josué foi e cumpriu a missão. Deu prosseguimento à saída do povo lá do Egito até a entrada da terra de Canaã. Já Jó foi uma pessoa que provavelmente Moisés tem escrito essa história que era contada talvez através da tradição oral de geração para geração, e ele falou, nossa, o testemunho desse cara é muito forte, e registrou o testemunho de Jó, que para nós é o testemunho de mesmo em meio a aflições, temos que fazer a missão, temos que olhar para frente. O ser humano morre, às vezes morre uma pessoa com menor idade que você, às vezes morre sem que nós tenhamos uma explicação. Eu vejo muitas pessoas querendo explicar as coisas. Não, morreu por isso. Não, Deus quis recolher. Tudo papo furado, tudo besteira, um saco de besteira. Nós não sabemos. Não é? Desde que nós não tenhamos causado a morte, nós não sabemos. Eu sempre brinco, né? Se eu sair, pegar um sereno e ficar com uma roupa molhada, eu tô frito. Eu vou pegar aí uma gripe muito forte, talvez uma sinusite volte a me atacar, porque eu provoquei isso. Mas se eu saio todo protegido, com uma boina, bem agasalhado, e pego essa gripe, me pega, esse sereno me pega, pelo menos eu digo que foi um acaso, eu não era para ter sido acometido daquela enfermidade, porque eu me protegi. Mas quando eu dou a margem para aquilo, aí eu tenho uma chance muito grande disso acontecer. Então, Jó não foi atrás dos problemas. Os problemas vieram até Jó. A linguagem na qual é escrita o livro é uma linguagem muito poética, né? Então, escreve assim, uma forma poética, como se o diabo tivesse poder para ficar acusando alguém diante de Deus, tal. Essa história toda. Nós sabemos que é uma característica do diabo, é ser o acusador. O Martinho Lutero, no célebre hino do cantor cristão, diz: o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. A palavra é Jesus, o Cristo.
Então Jó viveu todas essas agruras, perdas, sofrimento, depois veio na pele dele tipo de uma úlcera, uma praga, e ele foi ali suportando, foi tentando trabalhar aquilo, até que no final dá aquela declaração forte, né? Antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te contemplam, agora eu sei quem eu sirvo. Então precisei passar aquilo para entender qual é a missão que eu estou fazendo aqui. A missão de Jó, ela continua, a lição de Jó continua, né? Porque cada vez que nós lemos isso, nós às vezes reclamamos muito da vida, e quando nós olhamos toda essa situação, a gente fala, mas o melhor que Jó eu estou, né? O outro Jó é o do João Batista. João Batista foi o precursor, aquele que veio antes, preparar o caminho do Senhor, conforme diz o profeta no Antigo Testamento. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Irmãos, gente que está me ouvindo, povo que está me ouvindo, eu tenho certeza absoluta que vivemos um tempo onde nós precisamos desses Joões batizadores, precisamos de homens e mulheres impelidos a fazer a obra, a missão, a dizer, eu estou aqui preparando o caminho do Senhor. Olhe os outros exemplos e diga, Senhor, às vezes estou nas lutas igual Josué, às vezes estou passando um vale igual Jó, mas eu tenho que fazer a missão tal qual João, o batizador, o Batista, fez. Dá-me forças, não é? Quando a gente acha que faz a missão, nós achamos que a recompensa aqui nesse mundo é maravilhosa, virá reconhecimento, tudo. Se você ler nos evangelhos a história de João Batista, você vai ver que ele foi decapitado, degolado, a sua cabeça servida como um prêmio num banquete vulgar, uma festa mundana, mas ele cumpriu a missão, perdeu a vida cumprindo a missão. E o último J, o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem perfeito, varão perfeito, digno de toda honra e todo louvor. Como é bom falar de Jesus, não é? Como é bom entender que Jesus, homem, ele foi, eu vou usar uma expressão que você vai me entender, Jesus, homem, foi uma pessoa bacana, uma pessoa gostosa de você conviver, uma pessoa que atraía as pessoas quando ele começava a contar histórias, quando ele começava a propor parábolas, dando exemplos. As multidões se acotovelavam, não tinha nada de conforto, não havia nenhum tipo de coisa que pudesse atrair as pessoas. Hoje a igreja se preocupa tanto com isso, eu acho que é bom, né? O conforto, as luzes controladas, um som gostoso, ambiente, bastante dinâmica de vídeos, etc. É bom, é gostoso, mas naquela época não tinha nada. A atração, ela era única e exclusivamente pelo quarto J da minha história de hoje, Jesus o Cristo. Fica aqui essa história para vocês, a história dos 4 J's segundo Omar Bianchi. Josué foi forte, foi corajoso, deve ter tremido muitas vezes na base, mas foi forte, corajoso até o fim da missão. Jó passou poucas e boas, não foi brincadeira o que esse homem passou, mas permaneceu firme até o fim, cumpriu a missão. João o batizador, o Batista, pregou, anunciou a vinda, a aproximação do reino de Deus através da figura do Cristo. Com isso, o que ele ganhou? A cabeça numa bandeja. Mas cumpriu a missão, foi até o fim. E Jesus o Cristo, eu não preciso dizer, esse cumpriu a missão, desceu da cruz, passeou pelo túmulo, e hoje o túmulo está vazio. Aleluia, glória a Deus. Ele está vivo e continua a sua missão para com você, para comigo. Não há nada melhor do que termos Cristo como nosso amigo, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Quarta convida de histórias, fica aí a história dos 4 J's. Um abraço e até a próxima. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see.